Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa palestra virtual. É motivo de grande alegria podermos nos comunicar neste momento em que acontece isolamento social, tanto em nosso país como em diversas outras partes do mundo. Sentimos saudades, sim, do contato físico, do contato mais próximo, do olho no olho, dos abraços, mas temos certeza que neste momento os poderes do Espírito nos bastam, as irradiações de amor, o desejo contido em nossos pensamentos, a fraternidade que nos move, conseguirá agora nos fazermos entrar em comunhão de afetos, para que possamos refletir sobre a vida e sobre a mensagem imortal, inigualável do Evangelho de Jesus. E hoje, em virtude do momento em que estamos atravessando no mundo inteiro, escolhemos como tema da nossa palestra o Espírito e a Verdade, inspirado no ensinamento do Evangelho de João, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó. O mestre vinha de uma grande caminhada e chegou ao poço sedento e pediu à mulher que lhe desse de beber. E ela foi tomada de espanto, porque judeus e samaritanos eram inimigos de alma. Como um homem judeu referia-se a uma mulher samaritana? Então Jesus diz a ela: se soubesses, se conhecesses o dom de Deus e aquele que lhe pede de beber, vós mesmo lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. E ela não compreende o que viria a ser essa água viva, e olha para Jesus e vê que nas mãos dele não haviam cântaros e nem cantil, e o poço era profundo. Como ele poderia lhe oferecer qualquer espécie de água? Mas Jesus não falava de uma água material. Sabendo que a água é vital para o corpo, Jesus falava-lhe daquilo que é vital para a vida do espírito. Jesus falava-lhe do amor. Porque as necessidades do corpo são sempre renováveis. Nós temos sede agora e daqui a pouco também. O mesmo vale para a fome, para os desejos de todas as ordens, mas quando encontramos o amor verdadeiro, quando o nosso coração toma posse dessa verdade, nós nunca mais sentimos falta e nem carência de coisa alguma. O coração que ama, nem mesmo Deus lhe tira essa dádiva, porque o objetivo de toda a criação é que os seus seres cheguem à plenitude do amor. E essa mulher percebe que Jesus era profeta. E não era um profeta qualquer. Então ela lhe faz uma outra indagação, dizendo que os seus pais diziam que Deus deveria ser adorado no Monte Gerazim, em Samaria, enquanto os judeus afirmavam que Deus deveria ser adorado no Templo de Jerusalém. E Jesus diz a ela: mulher, chegará um dia em que Deus não será adorado nem aqui, nem em Jerusalém.
Deus é espírito e os seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Essa é a força inquestionável do Evangelho. Nós não precisamos estar em nenhum lugar em particular. Nós não precisamos estar em nenhum horário marcado. Nós não precisamos recorrer a peregrinações de nenhuma ordem. Onde você estiver, o teu Pai, que está nos céus da vibração, há de te escutar. É por isso que o apóstolo Paulo vai grafar em uma de suas epístolas: o justo viverá pela fé. E fé, tanto em hebraico quanto em grego, que foi a língua ao qual os apóstolos se utilizaram para escrever o Novo Testamento. Fé significa fidelidade. Aqueles que são fiéis a Deus, que vivem os seus mandamentos de verdade e de vida, que se esforçam nos caminhos do amor, da paz, da esperança e da fraternidade, compreendem em seus corações que Deus é justo e é fiel. Basta clamar, meus irmãos. Basta fazer uma prece em secreto no teu quarto. Basta um único pensamento, sem as vãs repetições, que o teu Pai há de lhe ouvir. Que homem na terra em que o filho, lhe pedindo pão, lhe dá uma pedra? Que homem na terra em que o seu filho, lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Precisamos fortalecer as nossas almas para a verdadeira adoração. Esse momento de isolamento social nos convida a essa verdade profunda do Espírito. É por isso que o Espírito de Lázaro, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, intitulado A Lei de Amor, ele nos fala dos instintos. Diz que os instintos são os primórdios da evolução, que mais avançado e corrompido, o homem possui sensações, mas quando ele chega à depuração, ele começa a entrar nos padrões, nas faixas do sentimento. Então nós sentimos falta, sim, dos ambientes religiosos, e eles são muito importantes, porque fortalecem em nós o sentimento de caridade e de amor fraternal entre os irmãos. Mas quando nós não podemos, por algum motivo, frequentar os nossos templos e as nossas casas de oração, não devemos nos perturbar, não devemos perder a nossa paz, porque há outras formas de se chegar a Deus. A música que nos faz chorar na casa espírita, a palestra emocionante que nos leva às lágrimas, o trabalho mediúnico que nos faz ter sensações e arrepios de todas as ordens, são muito importantes, porque vão burilando o nosso espírito, vão ilustrando a nossa mente. No entanto, ainda não são a espiritualidade em si e nem a vivência real e profunda do Evangelho.
A vivência real e profunda do Evangelho é a busca sincera do discípulo pelas vibrações do amor, da esperança e da caridade nas nossas almas. Talvez Deus esteja nos convidando neste momento a darmos um passo além, um passo mais real, mais profundo, para que possamos avançar para além das sensações e entrarmos no domínio dos sentimentos. E como nós estamos experimentando o silêncio dos dias, não enfrentamos a rotina do trânsito, das ruas e do trabalho, muitas das vezes, por que não utilizar este momento para visitarmos o nosso templo interno e abandonado, que, segundo a poesia de Alta de Souza, é a mais alta entre todas as capelas. E visitando esse templo interno e abandonado, nós vamos descobrir que ainda existem mágoas, ressentimentos, carências e abandonos dentro de nós. E Deus nos convida ao deserto da vida para que possamos encontrar a água pura, o oásis da sabedoria dentro da nossa própria alma. O apóstolo Paulo, quando foi abandonado pela sua família, quando foi renegado pelos seus amigos e deixou de ser o futuro da raça dos fariseus, Paulo refugiou-se no deserto de Dan. E no deserto de Dan, ele praticou o ofício da tecelagem que havia aprendido na sua infância, na sua adolescência. Entrou em acurada meditação de si mesmo, revendo os seus atos, consultando os seus pensamentos, e no deserto conheceu o casal Áquila e Prisca. E quando ele já experimentava o amor verdadeiro daquele casal, Paulo sentiu no coração a vontade cristalina de confessar a eles que havia sido ele, Paulo, o doutor da lei, que capitaneara as perseguições aos cristãos primitivos, e essas perseguições levaram ao assassinato dos pais de Áquila e Prisca. E Paulo já esperava ser rechaçado pelo casal quando ele tem uma experiência real, verdadeira, de nosso Senhor Jesus Cristo em seu coração. E o casal diz a ele: Paulo, naquela época você não conhecia Jesus. Nós, talvez, se não conhecêssemos o Mestre, faríamos a mesma coisa por apego e devoção às leis de Moisés. E Paulo sente aquilo que ele falou em uma das suas cartas: o coração circuncidado, o coração operado, cirurgiado pelo amor, pela força, pelo caráter do Cristo, da vida de Jesus. Paulo experimenta o perdão verdadeiro. E isso, meus irmãos, nós podemos fazer pela nossa própria vida, pela vida daqueles que muito amamos. Por que não nos utilizarmos desse momento para lembrarmos de Paulo, mas acima de tudo de Jesus? Porque na cruz ele foi caçoado por um dos ladrões que diziam a ele: se tu és realmente o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro homem que ladeava o Cordeiro Divino diz
ao seu colega. Você não percebe que nós somos responsáveis. Nós fizemos coisas para estarmos nessa situação. Ele é inocente. Então, ele vira-se para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus afirma a ele: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O perdão tem a força, tem a luz, tem as claridades do paraíso. A consciência culpada, inquieta, cheia de ansiedades, quando experimenta e oferece o perdão verdadeiro, ela sente uma mudança substancial dentro da sua própria intimidade. Não à toa, disse Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será uma grande treva. Porque os olhos são o símbolo das percepções, das interpretações espirituais. É através do nosso olhar, da nossa maneira de enxergar o mundo, que interpretamos os acontecimentos dentro de nós mesmos. Meus irmãos, a verdadeira guerra, o verdadeiro isolamento, a verdadeira pandemia, as verdadeiras brigas ideológicas, os duelos, acontecem na intimidade de cada ser. Nós precisamos aprender a encher a nossa alma do Espírito de Cristo, para que a nossa interpretação seja fiel às verdades da vida mais alta. E para que isso aconteça, nós necessitamos de uma virtude sem igual, que atende pelo nome de humildade. Só o homem que ergue a humildade dentro de si, humildade que vem de humus, terra fértil, permite-se fecundar pelas luzes, pelas sementes e pela palavra do amor divino. A terra anda carente de homens que se deixem engravidar pelo amor de Deus e se permitam transformar-se em uma outra coisa, abandonando, transformando os velhos hábitos do homem velho, para que nasça um novo homem, um homem de olhar mais iluminado, um homem com as capacidades do bom samaritano, o homem com a coragem de Zaqueu, com o amor de Madalena, com a liderança de Pedro, com a força e as luzes de Paulo de Tarso. Tudo isso, meus irmãos, já se encontram em sementes dentro de nós mesmos, mas precisamos da humildade para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o caminho do Mestre. Negar a nós mesmos não é abandonar os nossos potenciais, os nossos gostos e os nossos talentos. Todas as vezes que eu dou com uma mão e escondo da outra, que eu vejo a trave que existe nos meus olhos e não o cisco que existe nos olhos do meu irmão. Todas as vezes que eu adoro a Deus e não o dinheiro, todas as vezes
que eu atendo às necessidades do meu semelhante. Todas as vezes que eu oro em secreto no meu quarto, confiante que o meu Pai, que ouve em secreto, há de me ouvir, eu estou negando a mim mesmo. Não à toa disse Jesus: aquele que ama seu pai e sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Os nossos amigos e os nossos parentes já contribuíram muito com o nosso aprendizado, com a nossa própria vida, mas assim como nós, eles são seres imperfeitos. Eles não possuem a sabedoria total presente no Evangelho. Então nós precisamos sim abandonar as velhas culturas familiares, sociais, aquelas vozes que gritam na nossa mente e dizer: hoje eu pertenço a Cristo. Mesmo que a palavra da cruz seja loucura para vocês, porque é loucura pregar-se o amor, pregar o perdão, a brandura, a mansidão, num mundo que se enche de armas químicas e acredita plenamente na violência. Mas eu sou escravo de Jesus por livre e espontânea vontade. Precisamos, meus irmãos, negar a nós mesmos, negar os impulsos da animalidade, as pulsões, para que o amor possa crescer dentro da nossa alma. E aí entra o serviço inadiável, fundamental e verdadeiro do autoconhecimento. Sem nos conhecermos, sem identificarmos as chagas que existem dentro de nós mesmos, nos considerando sãos, nós renegamos em vozes inarticuladas aquele que veio para os doentes. Nós precisamos da mesma atitude dos cegos de Jericó. Reconheceram a própria cegueira, viram que estavam tomados por um bloqueio que lhes impedia de enxergar verdadeiramente a vida e gritaram: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. É isso, meus irmãos, que Jesus espera e aguarda de cada um de nós. A sinceridade, a alegria cristalina de reconhecermos as nossas próprias imperfeições, mas de não desistirmos do caminho real, do caminho verdadeiro que nos conduz às belezas do seu reino espiritual. Os Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas, simplesmente é encerrado, sem nenhuma situação que anunciasse o fim do texto, o fim da narrativa apostólica. E nós compreendemos que Lucas não terminou de escrever os Atos dos Apóstolos, porque aonde quer que haja uma pessoa preferindo amar em vez de odiar, preferindo perdoar em vez de se vingar, e pacificando em vez de jogar lenha na fogueira, escreve-se no coração de toda a humanidade mais um gesto, mais um versículo dos Atos dos Apóstolos. E é isso que nós desejamos para as nossas vidas: a disciplina do Evangelho, a disciplina que liberta, a disciplina que fala
profundo ao coração e que nos faz entrar nos domínios do sentimento, crendo plenamente naquele homem que tem poderes para acalmar as tempestades e as ondas do mar, crendo plenamente naquele homem que foi capaz de subir os montes e proclamar as bem-aventuranças, apontando para todos nós o caminho das verdades e da felicidade eterna. Meus irmãos, há mundos no nosso sistema solar, em outros sistemas, já formados por humanidades adorantes, humanidades que adoram Deus em espírito e verdade. Chegou a nossa vez. Nós só teremos mundo regenerado. Nós só teremos a vitória da transição que se anuncia se as almas que vivem no planeta Terra aceitarem Jesus em seus corações, para viver os seus ensinamentos que se resumem na lei de amor, de justiça e de caridade. A nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus e dos publicanos. Não encontraremos a verdade no mundo de fora, só encontraremos a verdade vivendo verdadeiramente o Evangelho de Jesus, porque vamos libertando a nossa alma das antigas e velhas amarras, e nem que precisemos nos tornar o 11º leproso que Jesus curou, porque as lepras verdadeiras não se encontram no corpo físico, elas tomam conta da própria alma, e é disso que nós precisamos nos curar. Não à toa os espíritos amigos chamam Jesus de médico, porque a mensagem dele é capaz de cirurgiar os nossos velhos erros, tirando de nós a essência pura do amor. Como eu disse, os mundos que nos acompanham no sistema solar, muitos deles já são mundos adorantes, vestidos em corpos gloriosos, formados de energias etéreas, porque a sua população decidiu modificar a própria vida através do pensamento, pensando bem, almejando bem, meditando na vida interior, refletindo sobre os gestos de cada dia e entrando no autodomínio para que a ansiedade da era não tome de conta dos nossos corações e nos façam perder a semente do Evangelho que foi plantada dentro de nós. Ah, meus irmãos, Jesus veio trazer fogo à terra e tem pressa que esse fogo se espalhe. Todos nós que hoje nos encontramos dentro das cavernas da inconsciência, devemos ouvir aquela voz imaculada e poderosa dizendo: Lázaro, vem para fora. É isso, meus irmãos, Lázaro, vem para fora. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja no seu eterno amor. Que essa palestra chegue a todos os corações e que o nosso simples querer, a nossa simples vontade de viver em Cristo, seja uma prece poderosa invadindo todas as casas, tocando corações, tocando amigos, familiares e nos fazendo discípulos do Divino Amigo. E nesse final, pedimos a todos que puderem colaborar, que lembrem da casa de André Luiz,
que passa por reformas, que precisa pagar as suas contas e também os seus funcionários. Aquele que puder, aquele que dispuser de qualquer quantia, pode fazer transferências para a conta do André Luiz, e esse dinheiro, meus irmãos, será usado em prol da caridade, em prol dos infelizes, dos abandonados, dos andrajosos, de espírito e de corpo, que Jesus tanto amou. Muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Jesus nos abençoe.